Olá, Instafriends, boa noite, tudo bem? Vamos ver os seguidores chegando. Cadê a galera? Cadê a galera? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos ver, pessoal entrando. Então, hoje a live é uma live problemática, né? Tem um rapaz aí em Alagoas que está falando que pode comer carboidrato de noite e tal. A gente teve uma discussão aí na internet. E, opa, acho que ele está chegando aqui. Vou chamar ele aqui, vamos ver. E lá vamos nós. Vamos ver se ele vai aceitar discutir comigo. Ah! E aí, meu velho? Ô, Reinaldo! Vambora, Aí, vambora pra essa pancadaria aqui. Ó o Guto simbora? Galamba. Ó o Guto Galamba. Não, eu não Que sou. nada, velho. Ó o Guto aí. Mas eu não sou mais bonito que o Guto, não, cara. O Guto é o mais lindo da internet. Ele é o Agora eu vou mais. te Tá. confessar uma coisa, viu, velho? Ah. Se liga. Quando você falou, manda uma foto com cara de bravo, eu tentei fazer. Mas eu não cheguei nem aos pés da sua foto, velho. A minha ficou Eu não vou boa, né? mostrar o que eu tô usando aqui embaixo, porque eu tô de fralda geriátrica aqui. Morrendo de Nada. medo, todo cagado. Tá de boa. E aí, Reinaldo, essa brincadeira, né, começou, óbvio que a gente não ia, brigar, a gente se respeita muito. E para trazer essa discussão, né, carboidrato à noite, sim ou não? Eu vou até colocar aqui essa é a discussão. Então vamos lá, vamos desenvolver um raciocínio maduro, um raciocínio evoluído sobre essa discussão. Vamos tentar colocar os nossos pontos de vista. Óbvio que a gente conversou antes, o Reinaldo me mandou os artigos dele, isso aqui é tudo um ensaio, né? A gente já sabe qual é o final da live, a gente não brigou, ninguém comentou no post de ninguém xingou ninguém. Os artigos estão aqui, né? Pra gente, eu até deixei todos aqui numa apresentação pra gente ir pontuando e tal. Então vamos embora, puxa aí, Reinaldo. Qual é a tua visão aí? Como é que a gente começa a Você falar? quer começar a falar da parte de cronobiologia? Você acha que é mais interessante ou já vai Pode ser. para os ensaios clínicos de humanos? Vamos lá, Mete bronca, então. Vamos lá. Então, quando a gente fala sobre a ingestão de carboidrato à noite, a gente traz uma visão, a visão da cronobiologia, ela traz a seguinte abordagem. Todos os nossos hormônios são regidos por um ritmo circadiano, né? Por um ritmo diário. Ritmo diário não, por um ritmo circadiano, um ritmo que tem aproximadamente 24 horas e é sincronizado pela luz ambiente, por fatores ambientais como alimentação, enfim, atividade física e tudo mais. Sendo assim, o período noturno, né? Quando a gente vem para o entardecer, quanto mais tarde vai ficando, a gente tem um shift, né? A gente tem uma alteração desse padrão hormonal, né? Você tem alguns hormônios subindo, outros caindo, né? Por exemplo, a gente tem uma queda de cortisol, tem uma elevação de melatonina, isso tudo é fisiológico. E acaba que, quando você vai fazer uma análise pontual, o carboidrato à noite, né, nós temos, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, uma sensibilidade menor à insulina no período noturno. Quer dizer, à noite, né, se a gente tivesse que pontuar qual o melhor horário de comer carboidrato, se eu só pudesse comer ele uma única vez ao dia, uma única quantidade, seria num período mais cedo, porque à noite a gente não teria a melhor resposta a esse carboidrato. Aí vem toda a polêmica. A gente está falando do carboidrato isolado. Eu não estou falando ele dentro da matriz alimentar. É aí que a gente vai desenvolver essa live, né? Porque ninguém vai pegar uma colher de açúcar e pôr na boca. Entende isso? Segue lá. Excelente, velho. Vamos nós. Eu acho isso. importante começar a botar em perspectiva a diferença do arcabouço científico que a gente tem, por exemplo, comparando o que a gente tem relacionado a dietas hipocalóricas, que aí vem desde 1950, lá com o Minnesota Study, né? Uhum. E isso nos dá mais ou menos quase 70 anos
de estudos, de ensaios clínicos, analisando puramente a parte de restrição calórica, por exemplo. Uhum. Quando a gente vai tentar fazer esse paralelo com os estudos que examinam, por exemplo, a meal timing, que é o timing das refeições, etc., principalmente os estudos de jejum intermitente, que é o que eu vou utilizar aqui um pouco, extrapolando, né, sabendo que a gente vai falar além de carboidrato, quando a gente fala de jejum intermitente, mas o primeiro estudo que analisou o Time Restricted Feeding, que é o jejum intermitente, foi de 2007. Uhum. E o primeiro estudo controlado, de fato, que analisou essas respostas, foi agora em 2018, do Sutton, né, que a gente discutiu, inclusive, quando você estava aqui. Uhum. Então, assim, se fosse uma briga de verdade entre eu e você, a gente fosse escolher o armamento, eu estaria possivelmente com uma faquinha rosa, sem fio, e você estaria com uma colher de pau, porque a gente não tinha muita substância assim para batalhar de verdade, né? A gente não tem muita coisa. Acredito eu que daqui a 5 anos a gente vai ter um corpo científico muito mais preciso em termos disso. Hoje a gente ainda tem algumas ideias, algumas pistas que a gente vai discutir aqui a respeito desse tema de restringir carboidrato à noite ou do timing das refeições e as repercussões aí de curva glicêmica, de resposta glicêmica, enfim. Uhum. A gente tem um trabalho, por exemplo, foi um trabalho interessante publicado em 1997. Gente, todos os trabalhos que a gente está discutindo estão aqui na tela. Eu gostei desse trabalho porque ele fez uma abordagem bem interessante. Durante 24 horas o indivíduo ficou acordado, recebeu uma infusão contínua de glicose, 5 gramas de carboidrato por quilo de peso durante 24 horas. Tá? 5 gramas de carboidrato por quilo de peso durante 24 horas. E você foi analisar como que foi a resposta glicêmica desse indivíduo. Ninguém vai receber uma dieta de infusão contínua de glicose, enfim, né? Infusão de glicose intravenosa, não é isso. Né? Mas por que a gente tem que tomar atenção? Aqui está o resultado. No período noturno, você vê que tem uma deterioração da sensibilidade, da resposta glicêmica, né? Você aumenta muito essa glicemia porque você deteriora a resposta glicêmica do indivíduo. Aí que você começa a construir o raciocínio de que talvez o período noturno não seria melhor, não seria o período mais adequado para a ingestão de carboidrato. Só que a gente precisa pontuar o seguinte: a gente não vai dizer que você não pode comer carboidrato à noite baseado nisso aqui. Não é isso que a gente está falando, em hipótese nenhuma. Quando você abre a discussão sobre carboidrato à noite, você está falando, por exemplo, de como apresentar, né? Que a gente evolui para um trabalho onde o que foi feito? É um trabalho que a gente trouxe em 2011, em 2011 não, deixa eu pegar outro aqui. A gente tem um trabalho publicado agora em 2019 que, olha que legal esse trabalho, né? Um trabalho publicado em 2019, agora recente. O que esse trabalho traz? Fisiologia básica, metabolismo básico, bioquímica básica. Se nós colocarmos uma dieta normoproteica à noite ou uma dieta hiperproteica à noite, com a mesma quantidade de carboidrato, tá? Deixa eu só pegar a metodologia dele aqui. Uma refeição hiperproteica à noite, quer dizer, eu coloco mais proteína à noite, menos carboidrato, ou coloco menos proteína e mais carboidrato, a resposta glicêmica dos indivíduos vai ser menor quando você faz uma dieta high protein. Quando eu tenho uma presença de proteína maior, eu acabo que eu melhoro a sensibilidade à insulina, eu melhoro o metabolismo do carboidrato, ou até por atrapalhar a resposta glicêmica do próprio metabolismo do carboidrato. Você vai colocar a proteína ali, você vai atrasar a digestão desse carboidrato e vai atenuar isso. Então, o que a gente poderia colocar à noite, né, nesse raciocínio, seria uma refeição, começar com uma refeição com uma quantidade um pouco maior de proteína, um mix de refeição, lógico, uma matriz alimentar com a presença maior de proteína,
nesse período. Mas a gente não pode dizer que não pode ter carboidrato à noite. Demorei, Exatamente. né? Falei pra caramba. Nada, Vai nada. lá. E falando desse assunto específico, de carboidrato à noite ou não, só do macronutriente específico. A gente, até onde eu sei, só existe um ensaio clínico em humanos com uma duração interessante aí de alguns meses, que é o estudo do Sigal-Sofer, que foi publicado, conduzido lá na Universidade de Tel Aviv, em Israel. E a vantagem de você fazer isso em Israel é porque você pode aproveitar o Ramadã. Então eles pegaram as pessoas, os muçulmanos, né, e distribuíram em dois grupos. O grupo que consumia a maior parte do carboidrato à noite, eles na verdade emagreceram, o que é bem esquisito, porque a cronobiologia, como a gente pode estudar, ele diz muito a respeito dessa questão da curva glicêmica ser pior à noite, com algumas refeições. Mas nesse estudo, quando eles concentraram 80% do carboidrato à noite para esses participantes, além deles perderem uma quantidade de peso um pouco maior do que o grupo controle, que consumiu carboidrato de forma distribuída, eles também melhoraram a sensibilidade à insulina. Aí é que tá. A gente não consegue dizer exatamente se foi por causa da perda de peso ou se foi por causa do jejum intermitente. E possivelmente você vai falar agora do estudo do Sutton, que agora foi de 2018, falando sobre porque foi o primeiro estudo controlado de time restricted feeding, né, que comparou duas dietas iguais, com a mesma quantidade calórica, sem fazer com que os indivíduos perdessem peso, comparando a resposta glicêmica dos dois no final, né? Fala um pouquinho aí. Então, era isso que você ia falar? Não, o interessante quando você traz essa abordagem do carboidrato à noite, por isso que a nutrição é muito interessante. Você concentrou 80% do carboidrato à noite, mas você passou a maior parte do dia com uma refeição de baixo índice glicêmico, ou você passou um dia todo com uma refeição de baixo índice glicêmico. Não sei se a gente pode dizer que é uma fast mimic diet, que foi uma dieta que aumentou ali uma taxa de oxidação de gordura. Será que foi uma dieta ou uma refeição ao longo do dia que teve maior ativação de MPK, enfim. Ou se eles passaram esse dia todo em jejum e só comeram à noite, porque a gente vai ter esse confundidor. Se ele passou o dia todo em jejum, comeu tudo à noite, o que foi? Não é comer à noite comer tudo à noite é melhor, é fazer jejum, que aí para onde a gente vai entregar o que de fato teve mais relevância no desfecho. Aí, o que eu lembro de cabeça, ele até botou um exemplo de dieta que eles seguiram. Tinha muita oleaginosa, tinha muitos vegetais e tinha uma quantidade de proteína também nas refeições antes de 6 horas da noite, que aí eles começaram a soltar o pau no carboidrato, meter carboidrato para dentro. Então, possivelmente, é algo parecido com a Fast Mimic Diet, até umas 6 horas da noite. É bem interessante. Esse, infelizmente, é o único estudo que a gente tem de modo direto, falando assim, carboidrato à noite versus carboidrato de modo iso-equitativo distribuído durante o dia. O resto que a gente pode discutir nessa questão, que agora a gente está em território nivelado, é fazendo pequenas extrapolações do que a gente tem de estudos de 24 horas de resposta glicêmica, né, que fala da cronobiologia, alguns estudos como o do Sutton, né, que começou a fazer o trabalho distinguindo o time restricted feeding de manhã ou de noite também. E tem também o estudo da Tatiana Moro, que foi o primeiro estudo utilizando treino de força resistido e jejum intermitente, foi publicado em 2016. Eles pegaram os indivíduos, dividiram em dois grupos. Um grupo fazia jejum intermitente, o outro grupo consumia as refeições de modo... Esse da Tatiana Moro é 2016, né? 16. Inclusive, o Paulo Gentil acho que também está como coautor. E o mais interessante é que o grupo que fez o jejum intermitente, que começou a quebrar o jejum, acho que, salvo engano, era de meio-dia ou 1 hora. Ou seja, eles
teoricamente consumiram também a quantidade de carboidrato até o começo da noite, aliás, até o meio da noite, umas 8 horas da noite, salvo engano. Eles tiveram uma melhora na sensibilidade à insulina também. Eu tô olhando Consumindo ele também aqui. essa. Eu tô nele aqui, Aham. Esse é o Paulo. E o mais interessante é que foi o primeiro utilizando o treino de força resistido. Antes desse estudo não tinha nenhum. Foi bem, bem interessante. E tem a tabela de resposta hormonal, tudo. É bem completo esse estudo. Vale a pena dar uma olhada depois com mais calma. Sensibilidade à insulina melhorou e eles perderam um pouquinho mais de gordura. Eu não lembro qual foi a quantidade, mas foi um Tá pouco aqui. mais. Eles perderam, Agora, eles perderam de gordura. Ele é, foi na média, né, de fat mass. é, Eles perderam de 10,9 na média quilos de gordura, foi para 9,28. Né? um Perdeu pouquinho a menos. mas teve uma significância grande aqui no resultado. Foi de um Agora, quilo e pouquinho de gordura. No outro grupo não teve uma perda significante. o que tem de fator limitante aqui é o seguinte, na minha opinião. Se a gente observar a tabela da dieta dos dois grupos, ela não tinha diferença estatística de caloria. No entanto, as pessoas perderam peso um pouquinho, perderam gordura, na verdade. Então, resta saber, será que houve aí um subrelato de comida pelos participantes, tendo em vista que era um estudo que os participantes não ficavam em confinamento, né, recordatório alimentar, aquele problema todo, ou será que potencialmente esse jejum intermitente melhorou um pouquinho a sensibilidade à insulina e Mas aí a fez com gente que, de alguma tem, forma... Rinaldo, isso é uma coisa que incomoda muita gente, mas quando a gente olha a metodologia, é randomizado, né? Se randomizou, Então, tá vendo? Se foi subrelato para os dois. é... O N é pequeno. É, Sabe o que resolve essa questão? É quando você faz um trabalho o desse quê? crossover. Faz o Sim, washout e faz o crossover. Isso. problema de crossover, eu acho que teve quantas semanas de estudo nesse? Eu não lembro. Eram 16? 8 semanas. 8 semanas dá. Eu pensava que era um pouco mais longo. Uhum. 8 semanas dá ainda assim um pouquinho longo, mas a gente consegue, dá para fazer. O problema de estudo crônico é isso, né? Quando a gente vai fazer crossover, o estudo ele tem que ter um investimento muito grande de dinheiro, né? Sim. De capital. Estudo de longa duração é difícil ter. Mas quando sai, parece que é Natal, né? Parece. Deixa eu dar um abraço, não. Opa. Aqui, estamos discutindo se pode carboidrato à noite ou não, Paulo. Eita, o urso branco aí, ó. Pode carboidrato à noite. Reza a lenda Aqui, ó. ele é o urso branco, eu sou o ursinho carinhoso, velho. Depende, você quer cagar de manhã? Pode. Pode? Uma avaliação bem técnica, né? Se quer cagar de manhã, pode. Não, mas tá legal. A gente tá falando um pouco sobre cronobiologia, alguns estudos. Pronto. Agora acabou. Aí sim. Agora virou resenha. Deu certo. Ó, eu não quero mais brigar com você não, viu, velho? Agora tá desvantagem, tá doido? Agora a pancada vai ficar boa. Não, agora eu vou ter que trocar minha fralda geriátrica, viu? Não, para com isso. Vamos voltar lá no trabalho. Então, esse Simbora. trabalho que você falou para a gente citar, né? Tem um trabalho aqui de 2018 que foi bem interessante, né? Que é esse trabalho da Takahashi, né? O trabalho da Takahashi de 2018, ele foi bem legal. Você colocou uma dieta com 15% de gordura, 70% de carboidrato e 15% de proteína, e fez essa alimentação em 2 horários, 9 da manhã e 17 horas. E o que a gente viu? A resposta glicêmica à noite foi pior. Só que aí a gente volta para aquela discussão em epidemiologia que é desfecho substituto. Tem muita gente que não gosta do desfecho substituto. Mas o que acontece com o desfecho substituto, né, Paulo? Se a gente tem um cara que está deteriorando a glicemia dele de forma crônica, em algum momento... Né? Não é o curso natural da doença. Potencialmente. Na realidade, você não tá impedindo nada de ruim acontecer. Ele está seguindo exatamente o curso da doença. Tem um trabalho de 2011 que eu gosto bastante, que é de uma pesquisadora chamada Linda Morgan. E ela faz uma troca interessante. Ela dá uma dieta de 6.000 kJ e ela divide em três refeições distintas. Uma de 1.500, outra de 1.500 e uma do restante.
E aí, o que ela mostra? Que quando você tem a refeição de maior volume calórico à noite, você tem uma piora da resistência periférica à insulina, ainda que a dieta seja de mesma caloria em relação a que tem a maior volume calórico pela manhã. O que a gente pode inferir é que isso também não é uma coisa que deriva do nutriente. Se você tem proteína, carboidrato e gordura, a tendência é que tudo funcione bem. Porque, a priori, os estudos que foram feitos com restrição calórica e utilizaram valores diferentes de macronutrientes, eles mostraram que a melhor forma de você alimentar uma pessoa é quando você tem os 3 macronutrientes. E quando a gente viaja para ver o pessoal que estuda resposta fisiológica a nutriente, a gente vai ver que a proteína, ela aumenta a resposta hipotalâmica no núcleo arqueado, no núcleo paraventricular, fazendo você produzir mais TRH e TSH. O carboidrato, ele ativa a adenosina tipo 2, fazendo você converter mais T4 em T3 perifericamente. E a gordura faz você ativar receptor tipo TGR5, que vai fazer seu fígado produzir mais T3. Então, no geral, tem um monte de coisa para olhar, inclusive o tipo de composição que é a refeição que você faz. Então, quando você brinca para mim, fala, e aí, come carboidrato à noite ou não? Depende, você quer cagar de manhã, é importante também. Já dá aquela acelerada, você já acorda assim, né? Aquele famoso... Puta que pariu. Português, claro, velho! Ai, meu Deus do céu. Boa, velho, muito legal. Assim, amor, tô precisando. O charuto tá lá. Show de bola, velho. Fazer o quê, né? A gente... Bem, tá aí a explicação. Você quer que eu vá embora? Não, fica à vontade, pô. Não, fica aí, velho. Ou fica aí. Com a discussão. Outro estudo também interessante, esse estudo também foi o terceiro que a gente tem até hoje, utilizando o Time Restricted Feeding no contexto de treino de força, que é o estudo do Grant Tinsley. Foi publicado agora, há 2 meses atrás. Eu mandei para você também. E a vantagem foi o primeiro estudo realizado em mulheres, utilizando o jejum intermitente mais o treino de força. Ele fez um estudo antes, em 2017, com homens, só que teve, na minha opinião, e eu acho que ele também achou isso, porque ele melhorou muito. Metodologicamente estava um pouquinho inferior a esse. Por isso que eu só citei esse de 2019. Eles tentaram manter a quantidade de proteína igual nos grupos, né? Inclusive eles deram pó proteico para eles consumirem, as mulheres. E o jejum intermitente, os 2 grupos, que foi um grupo com jejum intermitente e o outro grupo com jejum intermitente mais HB-beta. Eu achei meio aleatório, eles botaram lá, não entendi muito bem porquê. E o que aconteceu? Quem fez o jejum perdeu um pouquinho mais de gordura e os parâmetros metabólicos, em comparação com quem consumiu a dieta de maneira equidistribuída, não houve diferença também. Agora a gente tem que levar em consideração o seguinte: esses 2 estudos com o treino de força, possivelmente, muito provavelmente, as pessoas têm uma sensibilidade à insulina infinitamente melhor do que uma pessoa idosa, ou do que uma pessoa que é sedentária ou não pratica atividade física, né? E você está acompanhando aí? Tá vendo? A gente está olhando o estudo aqui. Interessante também que muito dado foi na tabela suplementar. Então você não vai achar aí a questão dos parâmetros de insulina, cortisol, os parâmetros hormonais. Tá tudo na tabela do American Journal of College, American College. Não, esse aqui é o Clinical Nutrition. Esse é o Clinical Nutrition. Eu queria voltar naquele trabalho de 2018 que a gente fala sobre a variabilidade glicêmica, né? Na refeição de... Takahashi. Quando você faz o período de janela alimentar de 12 horas e você faz o período alimentar de 6 horas. Isso que é muito curioso, né? Eu vou tentar pegar essa imagem aqui para poder mostrar. Eu achei bem interessante, você vai gostar dessa imagem aqui também. Paulo, cadê? Ai, caramba. Tópicos de estudo, crononutrição. Porra. Ele assustou. Seu sacana, cara. Ele trabalha o dia inteiro, aí fica atentado.
Deixa eu pegar isso Ô, aqui, Valentim, ó. você quer minha fralda emprestada também, Não, velho? porra. Todo mundo pulando essa porra. Deixa eu pegar esse aqui. Ai, Esse ai. dado aqui é bem interessante, cara. Do Esse dado... Takahashi, né? Eu já tenho ele. Puta que merda. Eu vou assistir lá de casa, eu vou ver vocês de casa. Tá. Beijo, falou. Valeu. Falou, velho. Até mais. Até sexta. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vai lá, senão a Beta briga contigo. Pô, o Paulo atende o dia inteiro, cara. Chega 8 da manhã até agora sem parar. Porra, bruto. Tô pegando aqui o trabalho. Ei, meu Deus do céu, cadê você? Vai falando. Qual é o dado da metabolômica? Eu tô com ele aberto aqui. Hã? Eu tô com ele aberto aqui. Tá, mas vai falando aí. Ah, tá aqui, aula 6. Eita, intestino. Oh, meu Deus do céu. Cadê você, filho? Esse aqui, ó. Ok, deixa eu ver aqui. Beleza, Ele é lindo, né? tá na mão. É muito foda. Então, o que é interessante nesse resultado, né? Que as dietas são iguais. As duas dietas são iguais. E aqui em azul é a variabilidade. Aqui em azul a gente está vendo. Né, vamos olhar aqui embaixo. Aqui esse pontinho cinza são os 3 momentos de refeição do grupo que comeu em 12 horas. E aqui embaixo as mesmas refeições que foram ingeridas em 12 horas, começando de manhã, 8 da manhã, no meio da tarde e no finalzinho do dia. E aqui as 3 refeições já reunidas, né? Mais próximas, de 8 da manhã a 2 da tarde. Quando a gente olha a variabilidade glicêmica desse grupo aqui, ó, é muito interessante, desse grupo de baixo, que é a linha preta. Você faz a refeição, tem um pico, depois você faz outra refeição, essa glicemia continua elevada, faz a última refeição aqui, depois essa glicemia cai e vai se estabilizando, né? Porque você interrompeu a alimentação aqui e essa glicemia cai, ok. Quando você distribui a mesma refeição durante os 3 momentos, o que você tem? Um pico, essa glicemia cai, sobe de novo, cai, e no final da noite ela tem essa explosão aqui. E as refeições, o valor calórico, a distribuição de macronutrientes é igual. Você já leu o trabalho, você já sabe, né? As refeições aqui estão distribuídas de forma igual. Deixa eu pegar um outro slide aqui. Esse aqui é o trabalho, né? 33%, né? Você pega 33, 33, 33%, 33, 33 e 33. E o que a gente observa? Eita, meu Deus do céu, apertar essa porcaria aqui desse jeito. E o que a gente vai observar quando esse indivíduo vai comer no final do dia? Uma coisa que os médicos, né, principalmente quem trabalha com diabético, não gosta, que é essa variabilidade glicêmica muito grande. Quando você vai ver aqui a significância dessa variabilidade glicêmica, ela é muito grande quando você coloca essa última refeição aqui no final do dia. Quando você deixa ela toda concentrada, né, que é um time restricted de 6 horas, uma janela de 6 horas, você tem uma variabilidade glicêmica menor, né? E aí que fica a questão. Quem que tem problema com variabilidade glicêmica pode ser beneficiado por essa abordagem. Quem não tem problema com variabilidade glicêmica, quem não tem problema de glicemia. Exatamente. Essa é Eu acho que uma coisa que falta para muitas pessoas quando vai analisar um achado desses estudos é transportar num contexto específico. Por exemplo, se chega para um paciente que ele já chega com obesidade grau 3, já chega com resistência à insulina, fala que não toma café da manhã, fala que faz um jantar gigantesco, eu acho que não é viável tentar manter ele nesse mesmo esquema, né? Talvez tentar puxar as refeições um pouquinho para mais cedo, para esse grupo específico. E quando eu digo um pouquinho mais cedo, não é tomar café às 6 da manhã.
Mas para uma pessoa que quebra o jejum de meio-dia, se ele quebrar o jejum de 9h30, 10 horas, talvez ele vá comer menos ad libitum à noite, né? Ele vai autorregular à noite. E tem um outro extremo, por exemplo, o grupo de atletas. Um paciente atleta que vai ter um treino muito pesado, uma competição muito pesada, potencialmente vai se beneficiar de consumir carboidrato em todas as horas do dia. Sim, inclusive na à véspera noite. da competição. Inclusive à noite. E aí Até porque se ele tentar concentrar, por exemplo, grande parte da quantidade de carboidrato dele em uma janela específica, ele não vai conseguir, porque é comida pra cacete, né? Tem atleta que ele tem que fazer o gut training, que é treinar a capacidade gástrica para ele tolerar aqueles volumes de líquido, de carbogel, de carboidrato em geral, que ele consome nas vésperas da prova e durante a prova. Então, carboidrato à noite, nesse contexto, para esse grupo de pessoas, pode ser interessante. Da mesma forma que se abster de consumir carboidrato num período que você, à noite, num período que você vai fazer um treino leve depois, para você aumentar as adaptações fisiológicas, para aumentar a MPK, fazer a periodização de carboidrato, que você é mestre nisso, né? Inclusive, eu queria ouvir uma palhinha disso da sua boca. Diga aí. Então, a colocação, o que a gente tem, a nossa discussão os nossos atletas, eles nunca treinam, né? É difícil a gente conseguir treinar eles na maior intensidade possível. Então, o training low, né? O train low é um ponto de vista, é uma estratégia que é muito explorada para você conseguir colocar o atleta, né, o competidor, num ambiente de estresse fisiológico não proporcionado pelo treinamento, apenas pelo treinamento, mas pelo casamento do treinamento com a baixa disponibilidade de nutrientes, né? Então você consegue, porque um atleta, quando ele vai competir, ele está, na verdade, num ambiente extremamente hostil, né? Enfim, ele tá tendo que entregar muito ATP, produzir muita energia, recebendo pouco nutriente, né? Ou tendo prejuízo na recepção desse nutriente. E como é que você mimetiza isso? Com as estratégias de train low, né? E para você verdadeiramente fazer o train low, você tem que esgotar essas reservas de glicogênio. Como é que a gente esgota a reserva de glicogênio? Ou vai treinar 2 vezes por dia, ou vai comer pouco carboidrato antes de treinar, na noite anterior, por exemplo, que aí você já acorda, em tese, depletado de glicogênio e vai fazer um treino de baixa intensidade. Aí você junta a falta do glicogênio muscular com um treino de baixa intensidade, que são 2 perturbações pequenas, mas quando somadas, elas vão trazer adaptações positivas para o nosso atleta, né? Nem sempre você vai conseguir fazer um treino máximo que tem a mesma capacidade de adaptar, enfim, é um raciocínio. A nossa dificuldade, né, por que a gente brincou com essa live, que ia ter uma briga aqui, é trazer o contexto. Falta contexto. Se a gente for pegar um estudo sobre a infusão de glicose contínua durante 24 horas, pô, dá para fazer um post de Instagram condenando comer banana à noite, porque, porra, você não dá para condenar, mas não é isso. O Paulo contribuiu muito quando ele falou, cara, mas você tem que pensar na matriz alimentar como um todo. A gente, né, nós já sabemos que a presença da proteína, dos vegetais, das fibras antes da ingestão do carboidrato, são vários trabalhos, não são poucos. Quando você coloca a proteína, coloca a gordura, coloca os vegetais, de 10 a 15 minutos antes da chegada do carboidrato, você muda completamente a resposta metabólica ao carboidrato. Exatamente. Completa aí. Não, exatamente. Você atenua a curva glicêmica, né? Se você, inclusive, eu não lembro qual era o autor, mas tem um estudo, inclusive, que você fez um post muito interessante falando sobre isso, a diferença de você antecipar o prato de vegetais, né? Consumir os vegetais primeiro para depois consumir o resto do prato. Talvez para uma pessoa diabética isso seja extremamente relevante, porque aí a curva glicêmica, que se você consumisse tudo junto seria assim, ela passa a ser mais tênue e afetando menos a demanda do pâncreas e potencialmente trazendo benefício para ela, controlando a glicemia. Sim, desfecho substituto. É difícil a gente criar um raciocínio, né?
Quando a gente discute epidemiologia, por exemplo, para quem está acompanhando a gente e não pegou a disciplina de epidemiologia ainda, o que é desfecho substituto? Eu estou discutindo estudos aqui com o Rinaldo, que ele vai chegar para mim e vai falar, mas o TRF ou o ETRF, o time restrict, quer dizer, comer durante um período do dia ou comer durante o dia todo, não alterou a perda de peso. Os indivíduos não perderam peso. Beleza, isso é o desfecho duro, é o desfecho de interesse. Comer numa janela alimentar menor ou maior faz o indivíduo perder peso? Nesse estudo, que foi no ano passado, né, 2018, na revista Cell, não mostrou perda de peso, mas teve uma melhora de parâmetros metabólicos, que é o desfecho substituto, é o desfecho intermediário. Na verdade, o objetivo deles era fazer justamente com que eles não perdessem peso. Eles deram uma dieta isocalórica para os dois. E quando eu digo que foi o primeiro estudo controlado, foi porque foi o primeiro estudo no qual eles fiscalizaram a alimentação diretamente dos participantes. 2018. É muito recente, né? E a fiscalização, uma dieta isocalórica, só mudando o timing, trazendo as refeições um pouco mais cedo, mesmo sem a perda de peso, as pessoas melhoraram a sensibilidade à insulina. Isso foi muito, muito interessante. Que é um desfecho intermediário. Que é um desfecho intermediário. Exatamente. Ah, não perdeu peso sim, mas melhorou metabolicamente. Engraçado. Você não quer? Se você procurar a parte também do estudo que fala de apetite, nesse estudo do Sutton, você vai ver que ele fala as pessoas tiveram dificuldade para consumir aquela quantidade toda de comida. Então, talvez, se eles deixassem os participantes ad libitum consumindo a quantidade calórica um pouco mais cedo, talvez, por causa dessa resposta do apetite que foi mais acentuada, as pessoas ficaram mais saciadas, talvez elas perdessem peso, além de melhorar a sensibilidade à insulina, como ficou evidenciado aí. Tem um trabalho de 2013 também, muito interessante, que eles concentraram a maior parte da caloria da refeição no período matinal, né, até a hora do almoço, ali, café da manhã e almoço. E os indivíduos tiveram uma resposta de perda de peso superior e, por incrível que pareça, melhoraram a sensação de fome, melhoraram a saciedade. O que a gente precisa... o que a gente precisa deixar de mensagem? Não tem regra. Não tem uma regra. E a gente tem que saber de onde vem a evidência. Uma infusão contínua de glicose não é argumento para dizer que comer uma banana à noite vai fazer mal. Exatamente. Não ter perda de peso, você trazer um estudo como você trouxe, não teve perda de peso, que era simular a briga que a gente ia simular, não teve perda de peso. Eu ia te responder, Rinaldo, mas melhorou a resposta glicêmica do cara. Será que isso não é um desfecho de interesse para um indivíduo que tem problemas glicêmicos? Não é? Muito, sem dúvida. Um diabético, será que não é bom isso para ele? E aí a gente tem que... Essa brincadeira é para ver se abre a cabeça das pessoas. E você está percebendo que os estudos mais recentes que mais ajudam ao nosso trabalho são estudos simples. Por exemplo, esse estudo que fez, que pegou um sanduíche, olha que estudo brilhante, pegou um sanduíche e dividiu o sanduíche. Foi um copo de suco com o pão, e, do outro lado, os vegetais com a carne, né? Com o peito de frango. Quando você comeu o peito de frango e os vegetais primeiro, 15 minutos antes, você atenuou a resposta glicêmica. Isso foi publicado em 2015. Aí todo mundo perguntou, e se comer junto? Se comer junto dá a mesma coisa e tal? Comeu junto. Não deu a mesma coisa. Não deu. Não deu. Você teve uma subida da glicemia muito próxima. Não foi igual, mas foi muito próxima. Quando você comeu a proteína e o vegetal antes, a diferença foi absurda. Vou até desenhar aqui o dado. Uma curva, outra curva e outra curva. Foi isso aqui, ó. Quando você comeu o carboidrato primeiro, foi essa a resposta. Quando você comeu tudo junto, foi essa a resposta. Quando você comeu a proteína primeiro e os vegetais primeiro, foi essa a resposta. Eu, durante muitos anos, achava que comer tudo junto, digamos assim, essa atenuação da resposta glicêmica era muito maior do que é.
E Sim. não é. E comer tudo junto não atenua tanto a resposta glicêmica. Sim. Comer a proteína Sim. antes é o que atenuou ali. Foi muito legal esse trabalho, né? E você já deu uma olhada, porque foi muito recente, eu acho que eu não mandei junto, eu só encontrei agora ele. Foi o primeiro estudo, até hoje, que comparou o jejum intermitente mais cedo com o jejum intermitente mais tarde. Você já viu esse? Foi publicado, deixa eu ver, há um mês atrás, velho. Qual é? Foi o estudo da Amy Hutchinson. Ah, Foi tá aqui no publicado. Journal of Tá aí? Obesity. Esse aqui? Exatamente. Muito interessante. Eu achei demais esse estudo. Foi o primeiro, velho. Então, assim, tem muita coisa pipocando agora sobre esse assunto, sobre jejum intermitente. Eu queria mostrar esse gráfico aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo já conseguiu. mostrar. É o gráfico que mostra a variabilidade entre os protocolos. A linha pontilhada é o jejum intermitente mais cedo e a barra branca é o jejum intermitente mais tarde. Você vê que teve gente que melhorou um pouco com o jejum intermitente mais tarde e outras pessoas melhoraram muito com o jejum intermitente mais cedo. Inclusive, algumas ficaram mais prejudicadas também. Essa questão de resposta à insulina ficou mais prejudicada um pouquinho em algumas pessoas no jejum intermitente mais tarde. E isso é só para ilustrar o quê? Que apesar de ter uma média, e a média disse os dois tiveram resultados semelhantes, teve gente que no estudo teve um pouquinho, uma melhora muito grande em um protocolo e outro em outro protocolo. E você vê que não existe, né? Olhando aí para cima, que é a média glicêmica dessa galera, você não tem um raciocínio. Exatamente. Não dá para você fechar Exatamente. Quem teve glicemia melhor melhorou assim, quem teve glicemia pior piorou assim. Exatamente. Aí traz a gente para um problema. Como é que faz um protocolo olhando um gráfico desse? Não faz. Pois é. Aí você tem que fazer o quê? Prova terapêutica. Entrega a estratégia nutricional. E o que a gente vai medir? Uma besteirinha, frutosamina. Vai ver se está melhorando, se está respondendo. Porque se você está diminuindo essa resposta glicêmica, atenuando entre aspas, a glicotoxicidade, né? Atenuando essa resposta deletéria ao carboidrato, você vai refletir isso em glicação. Interessante, eu não sabia disso, velho. Isso aí é muito legal. Se você está melhorando, porque a frutosamina ela responde mais rápido que a hemoglobina glicada. Se você está melhorando o comportamento glicêmico do cara, como é que tu vai medir? Não vai poder medir a glicemia dele todo dia, né? Para tu ver se o comportamento, se a glicemia dele está melhorando, vai na frutosamina, que ela tem meia-vida de 3 semanas. Caraca, eu não sabia, velho. Que legal isso. Não, muito legal, velho. Sabia, pô. É o que tu usa para gestante. Ah, ok. Sim. Para você ver diabetes gestacional, um dos marcadores vai ser a frutosamina. Porque tu vai vendo se essa variabilidade glicêmica, você vai vendo a deterioração da resposta glicêmica desse paciente. Se está melhorando ou se está piorando, né? Então, Pode acho ser que um parâmetro. tanto eu quanto você, a gente concorda bastante uma coisa, que foi o desfecho agora dessa live. Contexto rege a conduta. Ou seja, se for uma pessoa que não vai ter um problema de resistência à insulina, se for uma pessoa, um atleta que está num período de treino intensificado, que está priorizando recuperação, eu acho que para essas pessoas, talvez seja um pouco irrelevante se consumir à noite ou não. No entanto, para outras pessoas, para uma pessoa que já apresenta resistência à insulina, para uma pessoa que relata, é obeso grau 3, relata que não consome café da manhã e consome um jantar gigantesco, homérico. Talvez para essas pessoas puxar a caloria dela um pouquinho para mais cedo do dia, com toda certeza vai ser uma resposta crônica desejável que ele vai ter, tanto de talvez perda de peso, que vai ser influenciado talvez pela saciedade, que ele vai consumir uma refeição menor à noite, e a parte também de resposta à insulina, curva glicêmica, enfim. O que você acha? Eu acho que é perfeito. Sem contexto não adianta. Não adianta você ler ciência sem contextualizar. Sem contextualizar, você não tem conduta, porque você não consegue aplicar prova terapêutica, você não consegue colher qual é a resposta que esse paciente teve. Quer dizer, vai ser uma conduta protocolada. A gente vai pegar os estudos e vai dizer carboidrato à noite não é bom.
ou fazer jejum intermitente É, manhã ou à noite não é bom. Aí você olha uma figura dessa, faz o quê? Volta para casa, né? exatamente. Volta para Chorando. volta para casa. É bem isso, cara. Eu acho que a gente conseguiu. Se bem que a gente falou de um monte de coisa, né? Foi muito de fuder, velho. Foi É, muito legal. mas acho que veio. A gente falou do desfecho duro, que seria a perda de peso, falamos do desfecho substituto ou desfecho intermediário, que seria a resposta glicêmica, e a gente colocou que se o paciente tiver um problema com glicemia, você pode fazer essa prova terapêutica, vai lá, muda o esquema dietético desse paciente. Se ele sofria com uma variabilidade glicêmica, com a glicemia dele explodindo, e isso for atenuando, você vai ter marcador bioquímico que vai poder te revelar isso, né? Você pega em um período mais curto de tempo, vê se frutosamina responde. Óbvio que se você está atendendo um paciente diabético nesse contexto, você tem o acompanhamento de um médico junto. É legal trocar uma figurinha de forma objetiva, falar, olha, doutor, estou aqui, vou trocar estratégia, vamos ver se em um mês a gente tem algum ganho, enfim. E trazer coisas simples, de mudar a ordem da refeição desse paciente, coloca ele para fazer a proteína, o vegetal antes, depois ele comer aquele carboidrato que está prescrito. E a gente não falou de nada complexo, a gente só falou de coisas simples. É isso. Realmente, Caramba, velho. a gente está há quase uma hora de live, bicho. Sério, velho? 45 minutos. Passou rápido pra caralho. Passou rápido, né? Parece que começou agora. Aham. Parece que a gente vai falar, não, agora fala aí. Marca outra para semana que vem, então. Vamos embora, velho. Você que diz o tema, a Ah, hora, o não, dia. vamos lá. Vamos Conclui ir. aí, faz as tuas considerações finais. Eu acho que é isso. Eu acho que não. E quando eu falo de contexto, eu não estou nem falando só da parte de carboidrato à noite ou não. Precisa de contexto em tudo quando a gente vai a transportar o que a gente tem de arcabouço científico para a prática. Então, é muito importante para todos os profissionais da área da saúde no geral tomar um cuidado na hora de transportar essas coisas. Não estratificar muito em dois extremos opostos e ficar cego para aquilo, né? Que é o que eu acho que muita gente vem cometendo. E esse tema do carboidrato à noite ou não foi bem interessante porque a princípio parecia que era algo polarizado, né? Inclusive a gente trocou a ideia e a ideia era justamente essa, parecia que a gente ia discutir, que você ia falar da cronobiologia e eu ia falar, foda-se, come toda noite mesmo, tá nem aí, mete um MM, mete um negócio. Mas a realidade é que a gente já sabia disso, né? E tem esse consenso aí. Contexto é o fator mais determinante quando a gente vai transportar esses estudos, esses achados que a gente discutiu agora para a prática clínica. Tem pessoas que se beneficiam, sim, de restringir o carboidrato à noite, tanto o carboidrato como a caloria no geral, né? E tem pessoas que se beneficiariam bastante do consumo de carboidrato, principalmente pessoas que não têm problema de resistência à insulina e que precisam um aporte, ou no período que eles estão treinando, precisam de um aporte maior de carboidrato, de caloria, para otimizar a recuperação, por exemplo. É Sim, isso aí, meu velho. sem dúvida. A gente atende muito a ficar buscando o ideal, né? Se eu for buscar o ideal dentro da cronobiologia, a gente vai dizer que o melhor horário para treinar é 3, 4 horas, 5 horas da tarde, dependendo do tipo de treino. O melhor horário para comer é tal, mas a gente precisa contextualizar. O melhor é o que é possível de se fazer, não é? Exatamente. Essa questão Exatamente. é importante que o paciente, que o público leigo esteja convencido de que nem sempre a pseudo melhor opção é a possível. A melhor opção é aquela que é possível. Qual é a Exatamente. possível? Essa é a melhor opção, não é? A gente não consegue Exatamente. cuidar de todas as variáveis. Você não consegue desatar um nó, um novelo de lã, puxando todas as pontas ao mesmo tempo, não é? Você não Exatamente. vai puxar. Fazer o melhor que a pessoa consegue fazer Uhum. frente às provações que a vida põe a ela no contexto que ela vive, né? Vamos só dar uma abertura aí para o Paulinho. O Paulo Mendes, chamo de Paulinho, vou continuar chamando, que é mais novo que eu, e vou chamar de Paulinho mesmo. Tá? Isso não é para diminuir ele tecnicamente, é um cara extremamente inteligente, mas é mais novo, vou chamar de Paulinho.
Paulinho colocou aí pra gente. Tem se estudado muito também os níveis plaquetários como preditores para diabetes mellitus. Podia marcar live para a semana que vem para falar alguma coisa de marcadores bioquímicos no consultório, né? Depois vamos falar aqui em box. Paulo, tu já tá aí não. Ele só entrou, deu uma raquetada e foi embora. Quer ver? Foi, ó. Já foi. Deu uma raquetada e vazou. Então, beleza. Eu não sabia disso. É uma coisa que eu não sabia, dessa questão de plaqueta como níveis preditor. plaquetários. Seria aumentar ou diminuir? Temos que ler. Eu também tenho que ler. Também não sabia, não. Valores. Vivendo e aprendendo. Ou sempre. Só sei que nada sei. Amém. Vamos ver se o Paulinho falou alguma coisa. Ó, gente! Que lindo! Ô, Paulinho, então vamos marcar uma live semana que vem. Vamos marcar live semana que vem. Pronto. Essa eu não vou perder, não. Vou estar lá participando também. Fechou. Pô, que bom, Rinaldo. Obrigado. Obrigado você, velho. Qualquer coisa toma as ordens, né? E assim que você quiser fazer outra, vamos embora. Semana que vem. Vou te chamar aí agora no WebDiet 3.0. Já tá liberado para tu dar uma olhada aí. Mentira! Para tu dar as opiniões. Já vou te chamar. Cadê o teu gol de Papai Noel, velho? Não é nem Natal e você já tá me dando presente? Peraí. Acabar a live aí eu vou te chamar. Fica aí que eu vou te ligar. Simbora. Gente, tá joia. Muito obrigado. Obrigado, Rinaldo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Paulão. Paulo Musi, que esteve aqui com a gente. E teve, final do dia acelerado, né? Teve que descansar, senão a Roberta puxou a orelha dele. Paper já tá no teu WhatsApp. Olha, bicho, Paulinho esse é desenrolado. Vamos ver, vamos ver aqui, abrir. Deixa eu só ver o paper. Falta 1 minuto para fechar, calma. Eita porra. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Rinaldo. O Trends in Endocrinology saiu 2019. Ô, Paulinho, seu puto, você mandou um artigo que saiu hoje para falar disso? A gente tem os melhores amigos. Ele entra na live. Será que saiu hoje? Não. Puta. Meu Deus do céu. É isso, velho. É um review. É um potente sinalizador. É um review. Legal. Vou dar uma lida depois. Manda pra mim. Vou mandar. Vou te repassar agora. Obrigado, tá, Paulinho? Show. Quando ele fizer live, vamos ficar entrando também no PubMed para ver se ele manda alguma coisa. Deixa eu só ter certeza que esse puto mandou. Não, 10 de junho. 10 de junho foi a publicação. Estamos desatualizados. Saiu em junho. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu, querido. Valeu. Fica com Deus. Até mais. Falou. Tchau.